Queridos irmãos, nós temos dedicado desde a manhã de hoje, o mês de janeiro para um transcurso, uma viagem teológica nos Salmos. Pelas manhãs nós vamos ser conduzidos pelo pastor Renan e à noite eu e mais alguns convidados vamos conduzir a igreja também no livro dos Salmos. Vamos visitar alguns salmos aí para a nossa meditação e edificação, preparando o ano, buscando ao Senhor junto com a teologia dos salmistas. E hoje, portanto, eu quero chamar você ao salmo de número 128. Nós vamos ver aqui sobre a banda da felicidade. Mais tarde eu explico para os irmãos por que eu quero dar esse nome para a nossa meditação aqui. Salmo de número 128, um cântico de peregrinação ou romagem. Por gentileza, abra a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor aqui, ouça com atenção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Irmãos, esse é um cântico de peregrinação, como está escrito aí na sua Bíblia e faz parte dos manuscritos mais antigos aí, onde nós temos essa porção preservada. Essas partes em negrito, em itálico, fazem parte do texto bíblico. A parte em negrito, que é essa mais escurinha, um pouco mais espessa, essa não. Essa é uma mancha editorial. Faz parte aqui, de repente, da editora, do corpus de publicação, que quis colocar aí um título ou mesmo esse número aí. Agora, essas letras deitadinhas, logo antes do versículo 1, fazem parte do texto. E nos Salmos são muito preciosas essas dicas introdutórias que temos, porque talvez vai ser a nossa única referência para contextualizar minimamente esse salmo. E os cânticos de romagem, via de regra, são justamente postos na peregrinação para o templo que acontecia, via de regra, uma vez ao ano. Eles cantavam enquanto caminhavam na subida para Jerusalém. E esse é um desses cânticos, e eu queria que você guardasse o fato de que se canta enquanto anda, de que se canta enquanto se caminha. A gente vai precisar dessa informação daqui a pouquinho. Mas eu quero te fazer caminhar um pouco mais agora, e voltarmos para Gênesis capítulo 1. Vamos lá no começo. Não precisa abrir. Obrigado pela pronta reação. Se quiser, fica à vontade, mas não precisa. Nós vamos lembrar o fato. E você, eu tenho certeza, sabe dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra desse verso? Claro, primeiro verso ali. Os versículos seguintes, até o capítulo 2, até perto do capítulo 3, vão colocar o conteúdo do que é céus e terra. E ainda expandindo para além de céus e terra, no sentido de planeta Terra. O conteúdo que nós encontramos nesse primeiro capítulo e no segundo capítulo fala dos astros, inclusive, que estão aqui ao entorno desse planeta, que é o nosso habitat, né? A nossa casa astral, o planeta que vivemos. Mas fala do Sol, da Lua, dos luzeiros todos. Ali, certamente está nos falando de forma muito resumida da beleza da criação cósmica, mas com muito resumo. Até porque o objetivo de Gênesis não é fazer um tratado científico ou mesmo físico. Tem um objetivo redentivo na história de capacitar um povo que saiu do cativeiro egípcio depois de 400 e alguns poucos anos e agora está habitando numa terra que Deus deu.
E nessa habitação esse povo precisa ter identidade com Deus, precisa ter relacionamento com Deus e uma responsabilidade ao agora criar a sua família e começar uma missão histórica no mundo novo, no mundo conhecido, né? Agora Canaã. Gênesis é dado para essa turma, esses são os primeiros leitores de Gênesis. Então o objetivo original desse livro tem a ver com esse povo lá no começo, certo? Então Moisés escreve, inspirado pelo Espírito Santo, atribuindo esse livro a Moisés, de forma muito sucinta, mas já é suficiente para a gente se maravilhar com o que é relatado ali. Um Deus de forma livre, criando as coisas em Cristo Jesus e as chamando, dando nome das coisas, falando e elas vindo a existir. E aí então a gente vai percebendo que mesmo numa narrativa tão, permita-me, bruta e resumida, sucinta, há um cuidado com o ser humano. Ele vai fazendo os luzeiros, o firmamento, a porção seca, a pangeia. E essa pangeia chama-se Éden. Temos a tendência de achar que Éden é o jardim. Mas no capítulo 2, versículo 8, tem uma preposição que nos orienta melhor. No. E plantou Deus, ou o Senhor Deus, um jardim no Éden. E Éden significa prazer. Mais uma vez a gente fica tentado a achar que Éden é o jardim. Porque o jardim era um deleite. Não só pela beleza que tinha, mas era o ponto de encontro entre Deus e o ser humano. Que fazia isso todos os dias, na chamada viração do dia. Eles tinham comunicação, comunhão. Deus certamente ensinava Adão sobre a vida, sobre ele mesmo. Que aula, hein? Todo dia, ponto marcado com o Senhor. Ali, que de alguma forma, perceba o verbo, andava pelo jardim. Seria ali já uma teofania cristológica, ou seja, uma aparição de Deus em uma forma humana, como ele fez em outros momentos do Antigo Testamento. Lembra quando ele vai aparecer para Abraão, falar do nascimento futuro do filho de Sara? E Sara ri na cozinha? Aparece Deus com mais 2 anjos, figura física de homem. Não sei se era isso, não sei mesmo, e a Bíblia não vai nos contar. Mas o fato é que tem verbos para Deus aqui que são verbos humanos. Deus andando, Deus Espírito andando. Seria Jesus? Não sei. Mas o fato é que Adão tinha um ponto de encontro, hora marcada com Deus. E Deus vai fazendo então nessa terra de prazer que é o planeta todo, um lugar apropriado para a vida. Você joga sementes no chão e o chão dá um jeito de gerar vida. E dessa vida que surge, aparentemente sozinha e espontaneamente, sai comida. Capazes não só de dar energia fisiológica, a gente come, a gente se nutre, mas de nos dar cura para enfermidades. Sai do chão relva, plantas, vegetais, capazes de curar doenças, de restaurar o homem na sua normalidade. Futuramente nós vamos descobrir que vamos precisar muito disso e vamos ter que explorar num bom sentido essa natureza para poder nos proteger ou nos recuperar a vida, porque a vida vai se complicando e vamos percebendo fragilidades patológicas e de ordem, de doenças e tudo mais. Mas ali você percebe que o chão tem vida, a água tem vida, a água nos nutre e dependemos dela, está lá. Porção que jorra do chão. Não apenas isso, tem uma temperatura ideal que nos aquece. À noite, resfria e nós podemos descansar. E o nosso corpo então repousa. Gente, eu estou fazendo um sobrevoo em algo que você sabe. Como que o planeta é apropriado para a vida?
Ali estavam os seres vivos, os bichos, as plantas, os aromas, as texturas. Imagine Adão agora naquele catálogo de frutas, descobrindo cada uma delas, abrindo pela primeira vez um mamão e sentindo o aroma, uma mexerica e ficando com a mão toda perfumada. Em termos de aroma, a minha preferida. Será que tinha cajamanga na Mesopotâmia? Cajá é tão nosso, né? A gente vende picolé como se fosse feito no Goiás, o cajamanga. Será que tinha lá? Não sei, não entendo muito de geografia e de botânica. Mas perceba, era belo. Era um lugar apropriado para a vida. O leão. Era um gatinho para Adão. Gosta de gato? Tem muita gente que não gosta. Da alergia, né? Adão não tinha alergia, eu acho. E o leão era um felino que não mordia o seu pé. Gado, cachorro. Os animais não eram ameaçadores. E ali Deus ainda coloca na letra de Moisés a seguinte expressão: animais domésticos e selváticos, já pressupondo alguns deles que seriam para o convívio humano, os domésticos. E aqui eu não estou falando de pet, necessariamente, mas sim de animais que fariam composição no cotidiano, como o cavalo nos auxilia tanto, como o gado que sempre auxiliou o ser humano, as aves pequenas de pequeno porte. Enfim, essa era a vida, bela, debaixo do Criador, cheia de identidade. Adão sabia quem era e estava se descobrindo. Cheia de responsabilidade. Adão sabia o que tinha que fazer e estava aprendendo também. Afinal, esse é o nosso maior desafio: saber quem somos e o que devemos fazer. Nossa depressão, nossa ansiedade, nossos desafios psicossomáticos e emocionais são porque temos desajustes nessas duas coisas: saber quem somos e o que devemos fazer. E o fato é que toda essa dúvida é aninhada por uma questão que caímos com Adão logo no capítulo 3. Não durou 2 capítulos essa perfeição toda. E o ser humano cai em corrupção ao se envolver com o mal. E o pecado entra de forma federativa em todo o ser humano. Por que federativa? Porque Adão tinha uma responsabilidade de nos representar. E ele, como agora a contraparte do pacto, ele cai. E com ele, nós, seres humanos, nascemos, vimos ao mundo caídos, sem Deus, carentes de redenção, carentes de perdão, carentes de sermos justificados de nossos pecados, carentes de Deus porque não temos Deus, carentes de termos os olhos abertos para a fé, carentes de termos o coração vivificado, porque nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos de Deus, precisamos de vida que não temos, precisamos de perdão que não conseguimos por conta própria ou de ninguém mais, senão se o pagamento do preço for feito. Preço dos pecados. Porque a Bíblia vai nos ensinar que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Essa é a história da humanidade. E a partir do capítulo 3, começa então a história chamada Antigo Testamento, onde você vai perceber exatamente uma história de graça, e não da lei, como alguns dizem. Muito pelo contrário. Imediatamente no capítulo 3, quando o ser humano cai, nós começamos a ser apresentados para a história de um Deus que vai atrás do ser humano. Livro a livro do Antigo Testamento, e você percebe um Deus que busca o ser humano na condição do ser humano. E de forma distinta e de certa forma até épica, a cada molde, Deus vai se apresentando ao ser humano. Deus vai se apresentando fiel à sua aliança. E como Ele não abre mão de ter uma aliança com o ser humano. E Ele vai a estabelecendo verbalmente, Ele vai a comunicando ao longo do Antigo Testamento. E vai nos falando cada vez de forma mais clara qual é a sua intenção. Até chegarmos no Novo Testamento. E Ele diz:
falou através dos profetas, dos pais, dos profetas, e agora nos fala através de Cristo. Deus foi nos preparando para Cristo. Levantou uma serpente lá com Moisés para apontar para Cristo. Levantou Moisés para apontar para Cristo. Colocou um rei sobre Jerusalém, sobre Israel, para apontar para o reinado de Cristo. Colocou profetas para nos mostrar a profecia ou o profeta que é Cristo. Deus foi nos preparando. Colocou a lei para mostrar a sua vontade em Cristo, suprida perfeitamente. Ele foi nos preparando ao longo dessa jornada chamada Antigo Testamento para nos comunicar Cristo. E quando chegamos no Novo Testamento, Ele nos dá Cristo para morrer pelos nossos pecados. Por isso que eu disse que precisaríamos das pernas lá do salmista. Porque é assim que nós saímos do Éden. É assim que a gente sai do prazer que fomos concebidos. Pecadores, carentes de Deus, procurando identidade e responsabilidade no mundo, procurando quem somos e o que devemos fazer da vida. A gente se inventa, a gente arruma que vamos nos satisfazer na profissão, a gente acha que vai se satisfazer nos relacionamentos, a gente acha que é tendo um determinado salário ou ganho, ou é termos um determinado status, aí sim eu serei, aí sim eu me provarei, e a gente vai se inventando. Por quê? Porque precisamos mesmo disso. Então, peregrinamos, como Jesus diz, às vezes como ovelhas sem pastor, andando errantes, sem rumo. Não conhecemos o caminho que devemos andar, não conhecemos por onde devemos trilhar, como lemos ao início desse culto. Ensina-me o caminho que devo andar, até escutarmos da própria boca de Jesus dizendo, eu sou o caminho. E é isso que Deus faz. Ele se revela na Escritura para nos mostrar que Ele é o caminho no qual devemos andar, por onde devemos seguir enquanto estamos caminhando. Deus se revela na história da sua vida, na sua jornada, na sua peregrinação, no seu contexto de vida. Deus é esse que vai atrás do ser humano e se revela ao ser humano. O cântico de romagem não é outra coisa senão Deus entrando no coração do salmista e colocando no seu coração algo que ele não pode produzir. Deus mesmo. Porque Deus inspirou homens e mulheres ao longo da história bíblica para que propusessem a vontade de Deus, para que declarassem a vontade de Deus, para que um Deus desconhecido pudesse ser conhecido. Deus colocou essa canção no coração do salmista para que o povo que caminha agora caminhe com a voz de Deus, com um som nos seus ouvidos que foi Deus quem o inspirou. Deus encontra esse ser humano na sua caminhada. Ele faz isso no progresso da revelação e faz isso especificamente na história dessas pessoas. Eles estão cantando revelação bíblica. Eles estão cantando a palavra de Deus. Esses homens e mulheres que andavam cantando, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, foi algo que o Espírito Santo colocou no coração do salmista e agora entregou de presente para aquele povo. Eu quero que vocês me conheçam na vida, porque eu estou fazendo não apenas o Éden, mas a nova terra, o novo céu. Então Deus vem e traça caminho para as nossas pernas andarem, ou seja, nos faz conhecê-lo. Ele se revela para que a gente o conheça. Isso me faz lembrar um trecho de um livro chamado O Sobrinho do Mago, um livro escrito por C.S. Lewis que cronologicamente, de conteúdo, abre as crônicas de Nárnia. São 7 livros. O Sobrinho do Mago é o primeiro, não o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro para contar a história. E tem um trecho sobre a criação de Nárnia. Para quem não sabe, Nárnia é uma paráfrase literária e poética da experiência com Deus, do mundo espiritual com Deus. E ali tem a figura de um leão que prefigura Cristo para as crianças, para que mais tarde elas possam ser apresentadas melhor ao Evangelho e então ali elas já foram introduzidas a algumas mensagens do Evangelho bíblico. Essa era a ideia do autor chamado C.S. Lewis. E deixa eu ler um trecho para os irmãos
sobre a criação de Nárnia. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma força, e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Todo esse tempo prosseguiam a canção do leão e o seu majestoso caminhar. De um lado para outro, para frente e para trás. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. 2 pontos. Olhava-se em volta e elas estavam lá. No entanto, o que a canção provocava nos seres humanos não era nada se comparado com o que estava acontecendo no resto daquele mundo. Você é capaz de imaginar um monte de terra relvosa a borbulhar como água na chaleira? Não pode haver melhor descrição do que estava acontecendo. Por todos os lados, terra se inchava de corcovas, e as corcovas se mexiam e ficavam inchadas até estourarem. Aí, a terra se derramava, de cada monte surgia um bicho. Pela primeira vez, o leão ficou em total silêncio, indo e vindo entre os animais. O leão abriu a boca, mas não produziu som nenhum. Estava soprando um sopro prolongado e cálido. Depois, vindo do céu ou do próprio leão, surgiu um clarão feito fogo, mas que não queimou nada. A voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado estava dizendo: Nárnia, Nárnia, desperte. Ame, pense, fale. Que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. O Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia, volume 1, capítulo 9. Essa é uma poesia literária para falar de algo que nós encontramos na Escritura. O Senhor disse em Cristo, e o mundo veio à existência, porque o Verbo fez todas as coisas. As coisas se corromperam pelo pecado. E agora? Agora nós precisamos que Ele fale ao nosso coração, como quem fala a um vale de ossos secos. Agora nós precisamos de ser ressuscitados da morte. Agora nós precisamos que o Cristo ruja diante de nós para nos dar vida que não temos. Precisamos de perdão de nossos pecados. Precisamos ser encontrados, ainda que mortos, mas encontrados por Ele. E o que Ele revela quando encontra essas pessoas do Salmo 128? Ele revela algo completamente subversivo para a humanidade. A possibilidade de sermos felizes. Algo que é tão complexo, que a filosofia tanto se desdobrou para tentar entender a felicidade. Os artistas então preferiram ficar com a melancolia e a tristeza, porque falar de felicidade parece tão ilusório, parece tão vago e lúdico, e não algo sério com o que se preocupar. Embora ainda façamos tudo para sermos felizes. Deus vem revelar que é possível ser feliz quando diz: bem-aventurado és. É possível ter bem-aventurança. Ele vem nos dar o conteúdo que supre a condição da felicidade. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Jamais saberemos quem somos e o que temos que fazer na vida se não conhecermos o Senhor, Criador da vida. Jamais seremos felizes e teremos o coração suprido se não temermos o santo nome do Criador de todas as coisas, que projetou e desenhou a felicidade humana. Jamais. Inventaremos, improvisaremos, seremos paliativos, mas jamais encontraremos saciedade. Não podemos nos suprir com nenhuma experiência, pessoa
ou sequer coisa desse mundo sem o Criador de todas elas. Sem aquele que desenhou o ser humano com suas necessidades. Temer ao Senhor é conhecê-lo. E conhecê-lo como é, revelado na Escritura. E ao conhecê-lo, respondemos. Se Ele nos tira da morte para a vida, podemos responder em fé. Podemos responder com adoração e temor. Encontramos nele um mestre para o nosso discipulado. Encontramos nele um pai para a nossa orfandade existencial. Encontramos nele um salvador para a nossa perdição. Encontramos nele um Deus para um ser teológico que somos. Somos perdoados da nossa idolatria. Somos libertos do cativeiro do nosso pecado, do ego. Somos perdoados em Cristo Jesus. Isso é temer o nome de Jesus. E andar nos seus caminhos é obedecê-lo. Conhecer a sua verdade revelada e dizer sim para ela. Dizer sim para Deus. Agora, ele não apenas fala de felicidade nesse salmo. Ele fala que a felicidade está composta em algo que é profundamente trivial. E não há nada mais atacado pelo inimigo de nossas almas e mais banalizado pelas culturas de todas as épocas do que o conteúdo da felicidade que ele promete nesse salmo. Você comerá do fruto do seu trabalho. Trabalhar e receber o seu pagamento. Nada mais banal do que isso. Nada mais trivial. Mas também, dificilmente algo mais necessário. Será feliz e tudo te irá bem. Versículo 3. Sua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Seus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É só isso. Essa é a promessa. Acrescida a essa a possibilidade de ver os filhos de nossos filhos. Um homem comum, com seu ofício comum. Uma esposa comum. Seus filhos. Só isso. Havendo paz e saúde. Essa é a promessa contida no temor ao Senhor. É certo que o Senhor poderá providenciar para nós caminhos diferentes e únicos, envolvendo nossas casas, como Ele fez com Jó. 10 filhos soterrados e mortos num único dia. Deus providenciou isso para Jó em algum momento. Depois Deus deu mais 10 filhos para ele. A providência de Deus é imprevisível para nós. Mas não dá para tirar de vista que o estabelecimento fundamental de uma família vivida no temor do nome de Jesus é um projeto de felicidade para o mundo caído. E tem gente que chega e diz: pastor, como ter filho nesse mundo perdido? Como colocar mais um ser humano nesse mundo? Isso é desculpa para quem tem em si próprio a própria segurança, em quem ama mais o ego do que qualquer outra coisa. Desculpe minha sinceridade. Mas Deus está dizendo que uma família que teme ao nome do Senhor é um projeto de felicidade para o mundo caído. Eis como será abençoado, palavras do Senhor. E qual o conteúdo dessa bênção? Sucesso, popularidade, poder? Não. Família. Família. Irmãos, esse é o projeto do Senhor para abençoar esse planeta. Uma família que teme ao Senhor. Homens dentro de casa que temem ao Senhor mais do que ao próprio nome.
Homens que amam a Jesus e que por amor a Jesus são capazes de ser sacerdotes do seu lar. Precisamos de redenção dentro de nossos lares, para termos o coração pacificado, para encontrarmos a felicidade a qual o Senhor dá. E eu sei que esse é o campo talvez mais minado da nossa história. E não é por menos. É porque tudo isso está em jogo. Não é por menos que o diabo tem intentado incansavelmente contra as famílias. Não é por menos que a mídia, a política, as culturas, as filosofias, as propostas, as ideologias querem destruir o assunto da família. Abram os olhos. Temam ao Senhor, reforcem as paredes do seu lar. Como pastor? Temendo ao Senhor de todo o seu coração. Amando o Senhor como quem ama alguém que providenciou felicidade para o seu lar. Restauração para a sua vida através da família. E talvez você está me escutando e falando, pastor, a minha já quebrou. Pastor, a minha já se foi. Ok. É lamentável. Mas talvez mais do que nunca, você precisa temer o nome do Senhor. Porque Deus está comunicando esse texto aqui para gente quebrada mesmo. Deus está se revelando porque nós precisamos mesmo. Deus não veio colocar a cereja do bolo. Ele veio ressuscitar gente morta. Essa é a realidade. Então vem com seus cacos para Deus. Vem como quem está desesperado por Deus. E tema o nome do Senhor. Para que quem sabe Ele ainda possa fazer um milagre na sua vida. Para Ele te restaurar. Quem sabe Ele ainda providencie restauração para o seu lar. O fato é que não temos outro para quem devemos correr. E como disse Jó, ainda que o Senhor se levante contra mim, não irei para outro. É melhor ter o Senhor contra você do que não ter o Senhor. Não temos outro. Não temos outro Deus além desse. Não temos outro que desenhou felicidade além desse. Mas esse desenhou. E se agora na providência, na contingência da sua história, está vivendo um tempo de lamento, eu quero reforçar o seu coração que Ele escreveu salmos através dos salmistas para se deixar disponível na nossa história, para que pudéssemos conhecê-lo e conhecendo, temê-lo. Vá para Deus. Vá para Deus com a sua família. Vá para Deus sem ela, se for o caso. Mas não se afaste do Senhor. Precisamos estar aos pés do Senhor, se queremos as bênçãos do Senhor. E Ele tem bênçãos para nos dar. Precisamos temer o nome do Senhor, para que Ele nos abençoe desde Sião, para que vejamos a prosperidade de Jerusalém, ou seja, o que Ele está fazendo na história. Precisamos estar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, com esperança, como quem entende que precisa do Senhor Deus, e que o Senhor pode fazer coisas novas na sua vida, que Ele pode trazer vida onde você mesmo já não vê. Ele pode, Ele tem se revelado para isso. Ele quer que você saiba. Deus está te contando, Deus está te mostrando, porque você não pode saber por conta própria. Ele está interessado nisso. Que Deus abençoe você, nos abençoe na presença dEle. Vamos orar. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, precisamos de restauração. Precisamos, ó Deus, cantar com convicção
de que o Senhor não brinca com a nossa história, mas é um Deus que está interessado na bem-aventurança do teu povo. Ajuda-nos, portanto, a temer o santo nome de Jesus. Nos ajude a buscá-lo com adoração. Ó Deus, dê força para quem não está tendo. Dê santidade para quem se esfriou. Restaura nossas famílias. Restaura os casamentos. Responsabilize pais aqui no temor de Cristo e no dever da palavra santa do Senhor. Que votos possam ser honrados, inclusive feitos diante do Senhor. E nos dê força para isso, sabedoria para isso, temor suficiente. Te peço por consagração e avivamento nesse ano sobre nossas famílias. No nome santo de Jesus. Amém.